A gente é novo, um dia a gente aprende. Bom, então o nosso tema hoje é projetos, instalações e layout, a questão relacionada à localização da empresa e os princípios e fundamentos norteadores aí da definição do arranjo produtivo. Quando nós estamos falando em implantação de uma empresa, nós queremos determinar aonde essa empresa vai ser instalada, quais são os fornecedores que devem ser utilizados, quais são, quantos centros de distribuição a empresa vai operar, onde eles devem estar localizados, que clientes ou zonas de mercado devem ser supridos por cada centro de distribuição. Por exemplo, um centro de distribuição para atender o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, outro para atender a região centro-oeste. Então, eu tenho que definir aonde que esses centros de distribuição estarão instalados. Que linhas de produtos devem ser produzidas ou estocadas em cada fábrica ou centro de distribuição e que modalidades de transporte devem ser usados para o suprimento e para a distribuição. Transporte aéreo, transporte rodoviário, fluvial, pluvial, né? Tudo isso vai interferir na definição da localização da planta industrial. E o estudo de localização, né, de uma empresa, então ele envolve, como quase tudo, né, três níveis: o nível estratégico, tático e operacional. Então, em nível estratégico, nós temos a determinação do número, tamanho e localização das fábricas e depósitos. Já no nível tático, a gente tem a definição da alocação dos clientes aos centros de distribuição e dos centros de distribuição às fábricas. E no nível operacional, a elaboração de planos de contingência, onde se pretende realocar de forma ótima os clientes em caso, por exemplo, de parada de uma linha de produção em uma fábrica. Então, quando a GM optou por botar uma fábrica no sul do Brasil, ela tinha um interesse, que era atender todo o Cone Sul. Na época se discutia muito o Mercosul, o Cone Sul, e por isso ela veio para cá. Quando a Ford veio também com a discussão de botar uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, o Mercosul já dava sintomas, já tinha apresentado sintomas de que não iria render, né? Então já deixou de ser estratégico a posição da Ford aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é que ela não optou para ir para Santa Catarina, muito menos para o Paraná, ela resolveu ir para a Bahia. Então, são questões de negócio que estão diretamente relacionadas com esses três níveis: estratégicos, tático e operacional. Indo mais adiante, quais são os pontos que devem ser destacados nesse estudo, né? Qualquer que seja o tipo de negócio da empresa, deve-se levar em conta as decisões sobre as suas instalações. Não importa o que ela faça, não existe uma empresa que produza algo que não está sujeito a algum tipo de restrição, algum tipo de ponderação necessária. Ou tem que estar perto de rodovia, ou tem que ter mão de obra especializada, ou precisa ter proximidade com o mercado consumidor, né? Alguma questão sempre há de ser contemplada na definição da instalação. Detalhes aparentemente pequenos podem trazer sérias desvantagens. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que resolveu construir uma nova planta mais moderna das suas instalações, e ela operava aqui no Rio Grande do Sul. Ainda opera aqui no Rio Grande do Sul, na região noroeste do Rio Grande do Sul. E aí ela resolveu montar uma fábrica no Mato Grosso, porque lá no Mato Grosso é o seu mercado consumidor. Então ela montou uma fábrica super moderna lá. A fábrica nunca conseguiu operar, porque no acordo que foi feito com o governo de lá, não poderia se levar um número grande de profissionais daqui para lá. Os profissionais deveriam ser contratados lá. E lá não tinha mão de obra qualificada. Então, essa restrição impediu o funcionamento da empresa. Foi um mega investimento que acabou acarretando num grande endividamento da empresa, e a fábrica efetivamente nunca operou, né? Então, é um detalhe que passou desapercebido e que foi decisivo para o insucesso do projeto. Considerar ficar próximo dos clientes, proximidade de matéria-prima ou componentes, mão de obra abundante e bem treinada. Então, eu tenho que considerar esses fatores. As empresas já existentes podem estar sujeitas aos insumos básicos da sua produção. E aí também precisam rever a sua localização. Por exemplo, uma mineradora. Quando a mina se esgota,
ela tem que se mudar, né? Vai para outra mina. Quando alguém trabalha aí no corte de madeira de reflorestamento, precisa obrigatoriamente, acabou o mato, tem que mudar de lugar. Escassez de água, energia, são fatores que levam as empresas já instaladas a terem que rever a sua localização. Então, uma empresa já em atividade deve levar em conta 3 requisitos básicos. Primeiro, a possibilidade de ter que expandir a instalação já existente, né? Tu começa a operar dentro de uma ideia de produção, mas daqui a pouco tu precisa ampliar essa produção e aí tu tem que rever essa instalação. Adicionar uma nova unidade, retendo as demais que já estão em operação. Então, eu vou criar uma nova empresa, né, uma nova planta, ou fechar em uma unidade e abrir em outra. Então, vou fechar uma planta num lugar e abrir em outra. Também é uma possibilidade para empresas que já estão em funcionamento. Fatores determinantes nas decisões de localização. Então, matérias-primas. Isso você sempre tem que levar em conta quando vocês estão desenvolvendo um estudo de layout, tá? Distâncias até as matérias-primas, então custo de frete, né? Custo de transporte está relacionado com essa distância e os fornecedores. Né? Eu preciso ter fornecedores. Eu não posso pensar hoje numa dinâmica de produzir algo no Rio Grande do Sul, cuja matéria-prima vem da China e o mercado consumidor está nos Estados Unidos. O custo de operações que não agregam valor é muito grande, o meu produto final vai ficar muito caro e possivelmente não conseguirei sobreviver nesse mercado. O outro aspecto é a mão de obra. Você ter quantidade suficiente, qualidade suficiente, a presença de sindicatos, né? Isso é relevante, pode ser positivo, pode ser negativo, né? Então tem que se considerar isso. Cultura da região deve ser levada em conta. Por exemplo, uma região predominantemente formada por uma determinada religião, por exemplo, pode significar que em determinados dias não se trabalhe. Ou daqui a pouco. Vou pegar um exemplo mais básico, né? A diferença entre montar uma empresa no Rio Grande do Sul e uma empresa no Nordeste. As culturas são completamente diferentes. Não estou dizendo que uma é melhor e que a outra é pior, mas são extremamente diferentes. Né? Processo de desativação de mão de obra e a dominação que a empresa exercerá sobre a comunidade. Né? Então, isso tudo eu preciso levar em conta. Fatores relacionados à água e energia elétrica. Bom, esses são muito elementares, né? Não pode faltar água, não pode faltar energia, né? Não, são aspectos que não tem como eu não levar em conta. Né? Tem que ter disponibilidade suficiente, tem a questão da localização dos mercados consumidores também, que é o custo de transporte, estar onde não existam serviços, né? Precisa. As atitudes da comunidade, o local definitivo, então a presença é vista como boa por parte da população, há restrições por parte da população. Nós estamos vendo aí o processo de instalação da mina Guaíba, né? E toda essa conversa que existe em torno disso. É bom, é ruim? Como é que é isso? A população vê como positivo ou como negativo, né? Então, são fatores que são necessariamente precisam ser considerados. Alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, só peço que façam isso com o microfone, porque eu não estou enxergando o chat, tá? Eu estou com a tela para mim aqui, eu estou visualizando a apresentação apenas. Bom, existem algumas ferramentas básicas ou métodos para definir a localização da empresa. Nós temos, por exemplo, a ponderação qualitativa, o método do centro de gravidade, comparação de custos fixos e variáveis e o método da mediana. Nós vamos trabalhar aqui com o exemplo da ponderação qualitativa e do método do centro de gravidade, tá? Para mostrar para vocês duas técnicas. Pegando aqui o método do centro de gravidade. Em tese, uma sequência lógica seria primeiro aplicar o método do centro de gravidade e depois o da ponderação de valores. Vocês vão ver o porquê disso agora.
Então, quais são as vantagens desse método centro de gravidade? Ele permite considerar os custos de transporte que a localização vai implicar. Ele permite também o estudo detalhado e comparativo dos valores de fretes, né? Como isso vai servir para renegociação de preços. E a metodologia é simples de ser entendida. Quais são as principais desvantagens? Nem sempre é fácil levantar os custos reais de transporte, né? Às vezes a gente tem uma quilometragem, que é a distância, mas a distância varia o custo de uma região para outra, pela disponibilidade de transporte, qualidade das estradas, número de pedágios. Então, às vezes, trechos mais curtos acabam sendo mais caros do que trechos mais longos. O sistema de coordenadas não considera a distância real percorrida entre as localizações, não considera eventual mudança de fornecedores ou clientes, e o local do centro de gravidade pode coincidir em uma região inviável. Pode cair, por exemplo, dentro de um rio, dentro de um penhasco, de uma floresta, de uma área de preservação ambiental. Então, esses são fatores que vão contra, né, a ideia da utilização do centro de gravidade. Como é que funciona isso? Eu tenho, por exemplo, quando o custo de transporte é único para todos. Então, eu vou ter essa função, que ela assusta, mas é muito simples, tá? Eu vou sempre fazer um cálculo multiplicando a coordenada, que é a distância, vezes o valor, tá? O volume transportado nesse caso, né? Porque como o custo é único, então não tem por que eu considerar a variável custo aqui, só o volume transportado. Então eu vou sempre fazer a, a, a distância vezes o volume dividido pelo volume. E isso é o somatório. Então, eu vou fazer a distância da cidade 1 vezes o volume transportado da cidade 1 mais a distância da cidade 2 vezes o volume transportado da cidade 2 mais, né? Sempre é um somatório. Quando a gente tem um custo variável, então eu vou ter aqui a agregação desse P, que vai ser o preço, que vai ser o valor. Tá? Então, é a mesma coisa considerando o custo, o preço. Tá? Vamos ver o método da ponderação qualitativa e depois nós vamos ver um exemplo. Nós temos aqui a ponderação qualitativa. Vantagens. Permite considerar fatores qualitativos na localização. Permite a comparação quantitativa dos fatores qualitativos entre os vários locais. Então, como a gente sempre faz na engenharia, gosta muito de fazer, transforma aspectos qualitativos em quantitativos. Ou seja, eu pego uma coisa que é considerada boa e atribuo um número. Uma coisa que é muito boa e atribuo outro número. E eu consigo, então, realizar operações matemáticas com isso, modelar matematicamente. A metodologia é simples de ser entendida, é muito lógica e pode atuar como um checklist de fatores fundamentais que muitas vezes a gente pode passar desapercebido. Né? Então, ela registra isso e permite que isso fique bastante claro à equipe de planejamento. As desvantagens é que a escala de notas pode não mostrar as diferenças reais entre as cidades, né? Tu pode esquecer algum fator, como é qualitativo, tu acaba simplificando, às vezes, em excesso, aquela consideração. A atribuição das notas e pesos tem certo grau de subjetividade e interpretação pessoal. É mais ou menos o que eu estava dizendo, que é a possibilidade de tu ter mais afeição por uma cidade ou tu não conheceres suficientemente as outras e acabar aplicando pesos equivocados. Exige grande experiência no assunto para definir quais fatores devem ser considerados. Então, quando eu vou montar uma fábrica da Fruc, eu tenho que saber de fato o que precisa. Senão, eu corro o risco de comparar ou considerar situações e fatores que não são aqueles que efetivamente serão decisivos para o sucesso do empreendimento. Então, aqui a gente tem uma ideia de como funciona esse modelo de ponderação de valores. Vejam só, eu tenho aqui
a equipe de planejamento definiu que capacitação de mão de obra é um fator importante que deve ser considerado. As condições de vida da cidade, as facilidades para implantação, se existem benefícios fiscais, se tem acesso às rodovias, se tem potencial para expansão. Então, são 3 locais, local A, B e C. E existe um peso. Essa equipe de planejamento diz o seguinte: olha, o mais importante disso aqui tudo é mão de obra. A mão de obra tem que ser capacitada. Então, vamos colocar aqui um peso, por exemplo, 5. Condições de vida é importante, mas não é tanto. Então, vamos botar 3. Acesso à rede de rodovias é muito importante, 10. Então, aqui eu vou colocar um número, normalmente de 0 a 10, que indique... 0 não faz sentido, né? Porque se eu colocar alguma coisa com peso 0, não faz sentido ela estar aqui, não é relevante. Mas as demais eu coloco aqui com um determinado número, e esse número vai ser utilizado, o P, como um multiplicador da nota dada para cada uma das cidades. Então vamos analisar São Jerônimo. Tem mão de obra qualificada? Tem. Então bota aqui 10. Charqueadas também tem? Tem. 10. Cacimbinhas tem? Não. 5. Então vamos supor que a capacitação de mão de obra era um peso 3. Então 3 vezes 10, 30. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 5, 15. Certo? Vamos adiante aqui que vai ter um exemplo. Então vamos pensar o seguinte. Vocês devem estar vendo aí no mapa que existe aqui um mapa da região sudeste. É o exemplo que está na apostila de material que eu passei para vocês. E nós temos aqui 4 cidades, né, as 4 capitais. E nós queremos instalar uma empresa cujos fornecedores estão nas 4 capitais. Então a ideia é a seguinte. Eu tenho aqui a coordenada horizontal, que é dada por essa grade. Então aqui é 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a distância horizontal até São Paulo é um pouquinho menos de 6. Então São Paulo, 5,9. Então aqui é 6, 7, 8. Até o Rio de Janeiro é 8 e alguma coisinha. Então 8,1. E assim eu tenho as coordenadas x e as coordenadas y, que estão aqui. 7,8, 8,1, 5,9. Coordenadas verticais, nesse sentido, aqui. E aí o problema me diz que a capacidade de fornecimento, ou a quantidade, né, que vai ser transportada é de Belo Horizonte, são 2 toneladas de produto, né, 2 metros cúbicos. É importante que a gente tenha aqui 2 caminhões, né, mas eu tenho que ter uma unidade de medida que represente a unidade, que unifique todas as cargas. Uma vez que eu tenho esses dados, eu aplico aquelas fórmulas. Então vamos lá. 7,8 vezes 2 mais 8,1 vezes 12 mais 5,9 vezes 7 mais 10,2 vezes 1. Está aqui. Dividido pelo somatório dos volumes. 2 mais 12 mais 7 mais 1. Está aqui. Então faço as multiplicações, somo tudo, tenho a coordenada H, 7,47. Então essa informação me diz o seguinte: o melhor local para eu colocar essa minha empresa é na coordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,47. Então 7 está aqui, 7,5. Vai estar numa linha aproximadamente alinhada aqui com Belo Horizonte. E aí nós temos que refazer o cálculo para a coordenada vertical. Então nós temos que verticalmente 7,8 vezes 2, mais 4,2 vezes 12, mais 3,9 vezes 7, mais 7 vezes 1, dividido por 2, mais 12, mais 7, mais 1, 4,56. Então eu vou lá. 1, 2, 3, 4 e meio. 4,1, 2, 3, 4 e meio. Então nós poderíamos dizer que a região mais adequada do ponto de vista do frete, né, das distâncias logísticas, seria aproximadamente onde está o mouse aqui. Professor, mas não deveria estar no meio entre os 4 pontos?
Não por quê? Porque ele está considerando as cargas. E como nós temos um volume muito grande de cargas movimentadas para Rio de Janeiro e São Paulo, a tendência é que isso fique mais próximo do Rio de Janeiro e São Paulo, para diminuir o custo do transporte. Então vejamos, nós fizemos isso e descobrimos que o melhor local está dentro desse quadrante aqui, desse quadradinho, dessa célula aqui. Bom, aí nós fomos para o mapa e identificamos que aqui dentro dessa região nós temos 3 cidades, ou 4 cidades, como está no exemplo aqui, que seriam candidatas a receber a empresa, que nós chamamos de cidade A, B, C e D. Nós definimos que o custo do transporte tem um peso 5, que os incentivos fiscais têm peso 1, que a facilidade de atendimento ao cliente tem um peso 3 e que a imagem da empresa junto a essa comunidade tem um peso 2. E aí atribuímos notas. No caso, no local A, 20 para custo de transporte, na cidade C, 100 para custo de transporte, e nós fizemos, quer dizer, só para vocês entenderem, tá? 20 quer dizer, de 0 a 100, que o custo de transporte aqui é muito alto, é nota 2, porque eu quero que o custo seja baixo. O menor custo é na cidade C, então nota 10 para ele, nota 100. Tá? Não é o valor do frete aqui, não é o percentual de incentivos fiscais, é quanto mais vantajoso para a empresa, maior é a nota. Quanto menos vantajoso para a empresa, menor é a nota. Depois eu simplesmente faço o seguinte, depois que eu pontuei tudo, eu cheguei à conclusão aqui, se eu fizer simplesmente a soma, que o melhor local para eu implantar minha empresa seria na cidade D. No entanto, como eu atribuí pesos de importância, quando eu multiplico 5 vezes 20, eu tenho 100. 1 vezes 90, eu tenho 90. 3 vezes 60, 180. 2 vezes 70, 140. Então, esse peso relativo acaba por melhorar, né, o desempenho daquela cidade em função da importância que esse fator tem para mim. E aí vocês vão verificar aqui embaixo que a cidade C acabou se tornando mais atrativa do que a D. Por quê? Porque ela tem um custo de transporte melhor do que a D. Então, esse peso multiplicando esse valor acaba por criar uma situação mais favorável para a cidade C. Certo? Uh, tudo bem até aí? Bom, gente, então vamos adiante aqui. Uh, objetivos de um arranjo físico, tá? O arranjo físico agora, nós não estamos mais falando de localização, não estamos mais falando de valor de estimativa de demanda ou projeção de demanda. Nós estamos falando agora da planta, do prédio da empresa, a questão física mesmo. E um arranjo físico ele tem que ter tem alguns objetivos, né? A equipe que vai desenvolver esse arranjo precisa ter em mente alguns objetivos a serem alcançados. E a bibliografia recomenda que estes sejam objetivos que não podem ficar fora desse planejamento. Ou seja, nós precisamos sempre dar conta de que o arranjo físico ele melhore, né? Que ele aumente a moral ou o moral e a satisfação no trabalho. Um ambiente sujo, mal ventilado, mal iluminado, descuidado, mal organizado, né? Ou desorganizado, ele é um ambiente que as pessoas não gostam de ir para lá trabalhar naquele local. Então, um dos objetivos do layout deve ser obrigatoriamente contemplar, né, essa situação. Então, ele tem que prever ordem, limpeza, tem que ter sanitários, né? O ponto, a localização dele deve ser fácil também de acesso. Então, são fatores a serem considerados. Um outro objetivo é o incremento da produção. O arranjo ele deve prever uma melhoria de fluxo, né? Uma redução de demoras e que a produção seja balanceada, que não se tenha muitos estoques intermediários,
que não se tenha desequilíbrio entre as diferentes partes do processo, de tal maneira que o fluxo não seja obedecido, né? Não se dê conta dos volumes de produção. Também é preciso que se tenha economia de espaço. Então, eu não posso ter grandes instalações se elas não estiverem efetivamente sendo utilizadas. Construção, metros quadrados não utilizados são custos. É IPTU que se paga, é investimento em recursos imobilizados, sem contar na questão das distâncias percorridas pelos produtos internamente na empresa, né? Quanto maior for o deslocamento, mais tarefas que não agregam valor eu vou estar executando. Então, economia de espaço. Redução de manuseio. Então, esse layout deve prever a questão da mecanização do processo produtivo, a possibilidade de utilização de esteiras, de pontes rolantes, que eu não precise estar manuseando peças o tempo todo. A maior utilização de equipamento, mão de obra e serviços. Então, eu tenho que eliminar as ociosidades e, para isso, o bom estudo de arranjo físico, de layout, pode contribuir. Redução de material em processo, que está relacionado com o balanceamento, né? A redução do tempo de manufatura, então, reduzindo demoras e distâncias, e a redução dos custos indiretos, então, com linhas de usinagem, onde o material se move quase sem administração, melhor e mais fácil supervisão, menor congestionamento e confusão. Então, quando eu tenho muitos fluxos se cruzando, vocês já devem ter ouvido falar do gráfico de espaguete nas aulas lá da qualidade, quanto mais fluxos eu tenho se cruzando dentro da empresa, mais difícil é a minha administração. Às vezes não se consegue nem encontrar onde é que está o determinado pedido, né? Então, eu preciso considerar isso no meu estudo de layout. Então, para dar conta desses objetivos, quais são os princípios que devem ser observados, tá? O que é um princípio? É aquilo que norteia a atuação. É aquilo que vai servir como parâmetro para todas as decisões que tu vai tomar em função do estudo que está sendo realizado. Então, vamos ver aqui. Princípio da integração. Então, estabelece que os diversos elementos que compõem as instalações industriais devem estar harmonicamente integradas. Ou seja, eu não posso ter situações onde os setores não têm comunicação, onde os fluxos não estejam claramente definidos, de tal forma que possam ser operacionalizados na planta, né? Então, eu tenho que ter essa integração harmônica entre as áreas. O princípio da mínima distância, ou seja, eu não posso ficar transportando produto para lá e para cá dentro da empresa, porque isso não acrescenta valor ao produto. Então, eu tenho que reduzir as distâncias, tenho que pensar o layout a partir dos fluxos de produção. O terceiro princípio está relacionado à obediência do fluxo de operações. E aí nós vamos ver que existem diferentes tipos de layout, mas o princípio do fluxo de operações está muito voltado ao atendimento das linhas de produção, onde o produto ele segue um movimento, né, um fluxo unidirecional. Ele entra numa porta e sai na outra, ele não fica indo e voltando, porque os processos estão organizados na sequência, as máquinas estão dispostas na sequência das operações que o produto precisa para ser fabricado. Então, esse é o princípio da obediência ao fluxo de operações. O quarto princípio se relaciona ao uso das três dimensões. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um layout, a gente olha para o piso e fica imaginando as coisas colocadas sobre o piso. No entanto, o metro quadrado de piso é muito mais caro do que o metro quadrado em elevação. E, às vezes, a altura acaba sendo um fator determinante para economia de espaço. Então, eu tenho que sempre pensar o meu layout em três dimensões. O que eu posso colocar no alto? Né? A altura das máquinas, mas para além da altura das máquinas, por exemplo, um depósito, tudo que eu consigo empilhar é muito mais econômico para ser guardado do que ao nível do piso. O princípio da satisfação e segurança, né? Quanto mais satisfação e segurança tiver, maior será a sensação de bem-estar dos usuários. E o princípio da flexibilidade. Bom, o mercado muda, as pessoas param de consumir um determinado produto, a empresa tem que ajustar.
tem que trocar o produto, e esse layout ele precisa ter essa flexibilidade, né? Porque eu não posso construir uma empresa todas as vezes que eu preciso mudar de produto. E eu também não posso ter uma eficiência produtiva de 100% num determinado produto e quando eu preciso trocar, a minha eficiência cai para 30%, porque eu não consigo ajustar o meu fluxo de trabalho ao layout. Então, são esses princípios. E aí, encaminhando mais para o final da nossa aula, tem a questão relacionada às recomendações gerais. O que são as recomendações? Diferentemente do princípio, a recomendação é, olha, segue esse roteiro aqui, vai por aqui que a coisa funciona bem. Então, a ideia aqui é que vocês obedeçam essa sequência quando forem realizar um estudo de layout. Primeiro, olhem para o todo, depois vão para o detalhe. É muito comum a gente verificar nesse tipo de trabalho, as pessoas contemplam assim, não, mas é que eu vou entrar com um carrinho, o carrinho tem 4 rodas e as rodas são de borracha, então o piso... Então, isso é um detalhe, isso tem que ser visto depois. Primeiro a gente olha o todo, onde é que as coisas vão ficar, quais é as distâncias, quais são os setores que precisam ser contemplados. A gente vem do nível mais estratégico para o nível operacional. E isso é um exercício muito poderoso que nós temos que fazer, porque normalmente a gente vem para o curso de engenharia com uma visão técnica, com uma visão operacional, e a gente quer resolver os problemas a partir desta visão operacional. Então, isso acaba nos colocando numa condição de reproduzir sempre a mesma solução, porque a gente recorre ao prático, ao que já existe. Isso limita a nossa capacidade de inovar. A segunda recomendação está relacionada com o planejamento do ideal, depois do prático. Ou seja, a gente pensa naquilo que seria a condição ideal. Depois a gente coloca as restrições e verifica, o ideal não é possível, mas dá para dar uma ajustada aqui, dá para adaptar alguma coisa, né? Muitas vezes a gente trabalha com a ideia do que é possível fazer e esquece o ideal. Planeje para o futuro, não faça só com um olhar para hoje, né? Porque o custo de modificação é muito mais alto do que o custo de implantação. Então já procure prever. A gente fez um cálculo inicial de projeção de demanda. Não é adequado que você monte uma empresa calculando o tamanho da empresa com base nos dados que tu tem hoje, né? Tu já deve pensar numa projeção, vou projetar um prédio para trabalhar 5 anos. Existe previsão de aumento de demanda? Existe. Então vamos ver qual é essa previsão e já vamos deixar até os espaços das máquinas que eu vou ter que acrescentar no meu layout já meio fáceis aqui, não vou colocar nada difícil de remover, porque possivelmente eu vou ter que mexer nos próximos 2, 3 anos para conseguir dar conta da demanda. Né? Então, planeje para o futuro. Procure a ideia de todos, desde a pessoa que varre até o dono da empresa. Não desconsidere a visão peculiar de cada um dos que estão envolvidos no processo. Tá? Utilize os melhores elementos de visualização, software, fluxograma de processo, mapas, todo tipo de recurso visual deve ser utilizado. Pensar um layout somente com planilha de cálculo não te dá a real dimensão e a visualização dos fluxos, de como as coisas vão acontecer. Então, o recurso visual é muito importante. E prepare-se para vender a ideia. Né? Tu tem que convencer as outras pessoas desse teu projeto de layout. Tu não pode... Porque não é uma ciência... nem todo mundo vai enxergar da mesma forma. Então, tu tem que estar bem consubstanciado em termos de argumentos e com uma boa capacidade de convencimento dos demais para poder vender a ideia. E com isso a gente chega ao final dessa apresentação. Essa apresentação que é um resumo das últimas 2 aulas. Tá? Esse vídeo eu vou disponibilizar lá no aula para vocês. E, sinceramente, pessoal,
essa é uma matéria bastante simples, tá? É um conteúdo bastante simples. Os cálculos todos são operações matemáticas básicas, é multiplicação, divisão, soma e não tem nem cálculo de percentual ainda, né? Então é barbada, a gente não precisa se preocupar, não tem maiores dificuldades. A questão é entender bem os princípios e as implicações que se tem. Nas próximas aulas nós vamos enxergar com mais detalhe o que é uma linha de produção, quais são os diferentes tipos de arranjo produtivo, quando eu utilizo cada um deles. Vocês já devem ter feito em outras disciplinas também cálculo de balanceamento de linha de produção, né? Cálculo de produtividade. Provavelmente nas disciplinas chamava antes produção enxuta, agora se chama produção enxuta e sistemas avançados de produção, que antes se chamavam sistemas de produção 1 e 2, acredito que seja lá, né, que vocês devem ter visto esses cálculos de balanceamento de linha de produção, que é como eu elimino gargalos de produção, como eu faço a alocação dos meus recursos de maneira a garantir um fluxo contínuo de produção. Isso vai ser necessário agora, porque como é que a gente vai definir a quantidade de máquinas que será utilizada? Como é que nós vamos definir o número de operadores que precisam estar alocados nas linhas de produção para poder pensar o layout, né? Nós não vamos tratar o layout aqui do ponto de vista da definição de número de extintores, do número de janelas, índice de luminosidade. Isso nós vamos deixar lá para o pessoal da engenharia civil, pessoal da engenharia elétrica que trabalha com isso. O nosso foco aqui é pensarmos, sabermos que isso precisa ser considerado, mas o nosso foco principal aqui é trabalhar com a ideia da operação da planta, né, dos fluxos de processo, certo? Eu chego a estar cansado, que está muito abafado aqui, mas eu gostaria de abrir o espaço para vocês fazerem perguntas, se tiverem, né, e sugestões, enfim. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo bem o pessoal aí? Boa noite. Boa noite. O senhor comentaste ali na parte de localização das empresas, né? Hum. E a gente vê aqui a gente tem um exemplo que é a Gerdau Charqueadas, onde ela está localizada, né? E temos mais uma As crianças estão a mil aqui. Peço desculpa aí pro Não pessoal. tem problema. Isso faz parte. Estamos sozinhos com... Tá, vai lá, Camaninha, vai lá. Tá, já tô indo lá, tá bom? Tá, já tô indo lá, filho, vai lá. Já tô indo lá, tá? Vamos lá, continuando. Então, 2 unidades de aços especiais, uma localizada no centro do país, em São Paulo, né? Em Pindamonhangaba, e outra aqui no Rio Grande do Sul. E a gente percebe a disputa interna das unidades, né? Com relação ao custo do produto. Então, as empresas, no caso Charqueadas, gera ali programas, né? Para os operadores, enfim, liderança, para estar atraindo eles em novas ideias, né? E sugestões para eliminar possíveis custos extras no processo que vá agregar valor no produto. Então, essa localização aí, como comentaste, a gente vê como um exemplo, né? Essas 2 empresas aí. E podemos pegar o teu exemplo, Lucas, veja só. Por que mesmo que a Gerdau está instalada em Charqueadas? Reza a lenda do tempo que eu trabalhei aí há muitos anos atrás, né, que me contaram, na época ainda que se chamava Aços Finos Piratini, que era estatal ainda, né, a planta estava aí instalada pela questão da disponibilidade do carvão, né? Você tinha uma ideia de que o carvão, uma das matérias-primas essenciais na época para a produção de aço, em abundância, o rio Jacuí para escoar a produção, as minas de carvão, então estamos com a faca e o queijo na mão para sermos altamente competitivos. E o cenário vai mudando, né? A produção de aço se transforma, o carvão deixa de ser uma fonte considerável, né? De relevância considerável nesse processo produtivo,
o forno passa a ser elétrico e outras coisas todas, não tem mais redução de coque, começa a se trabalhar com sucata. Então, esse fator que foi determinante, com o passar do tempo, deixa de ser tão relevante. A planta está instalada aí. E a gente costuma ouvir, vira e mexe. Aí eu não falo com propriedade, né, mas por ouvir dizer, né, que vira e mexe se vem essa discussão. A planta é competitiva, não é competitiva? Se continua com ela aqui, se transfere toda a operação para outra. Por que isso, né? Porque começa a ficar, os interesses mudam, o fator de ponderação lá no nosso cálculo perde valor, outro começa a ter mais valor e implica exatamente nessa definição de para onde vai, né? O mesmo aconteceu, por exemplo, com as termoelétricas, né? Que as termoelétricas, que estão sendo desativadas aí na região, a maioria operando a carvão e, enfim, tem esse... Vejam a mudança de paradigma com o passar do tempo e como isso implica no planejamento, né? Certo, gente? Mais alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma... Eu diria para vocês o seguinte, ó, eu arrisco a dizer isso para vocês. Dentro da engenharia de produção, a parte de PCP, principalmente, e essa parte de definição de layout de fluxos, estabelecimento da planta produtiva, eu acho que está para o engenheiro de produção, assim como reconhecer uma dor de garganta e ouvir, ao escutar um coração, está para um médico, sabe? É o elementar, assim, que todos devem saber diferenciar o que é uma linha de produção, o que é um processo por batelada, o que é um processo contínuo, o que é uma operação por jobbing. Nós vamos ver isso mais para frente. Ah, vamos montar uma padaria. Tá, mas que tipo de layout preciso montar para essa padaria? Ah, as padarias que eu conheço, tá, as padarias que tu conhece têm um volume de produção diário. Qual é o volume de produção dessa tua padaria? Uma fábrica de pão ou de pães e uma padaria de esquina tem a mesma organização? Uma fábrica artesanal de calças, uma costureira, né, e uma empresa que fabrica calças tem o mesmo modelo? Uma empresa chinesa que fabrica calças e uma empresa brasileira que fabrica calças têm o mesmo modelo de produção? O que determina isso, né? Então, o cara que é o gestor da produção, o nosso engenheiro de produção, ele precisa bater o olho e saber, não, isso aqui não está certo. Aqui tem um sumidouro de grana aqui tem um ponto para ser melhorado que está prejudicando em muito a empresa. A ineficiência está vindo daqui. E normalmente os estudos de layout eles são peça-chave para melhorar a produtividade da empresa, né? É por aí que se começa. Sempre se começa pela revisão do layout para melhorar a eficiência do processo. Tá bom? Tranquilo para vocês? Não há dúvidas? Não há questões? Ou entenderam tudo? Ou não entenderam nada? Mais ou menos isso? Certo, então, gente? Podemos encerrar por hoje? Vamos. Tem um exercício lá para vocês fazerem, né? Somente uma questãozinha básica ali. Estou tentando reduzir o volume de atividades em relação ao semestre passado. Tá? Peço para vocês irem levando, que tirem esse tempo agora para fazer, para não deixar acumular. Porque se deixar acumular, aí mesmo sendo pouco, se torna constrangedor assim e complicado. Porque todas as vezes que a gente abre o aula, tem aquela coisinha vermelha ali que a gente está devendo uma informação, aquilo ali vai dando nos nervos da gente, né? A gente fica sempre com esse peso na consciência de que eu tenho um monte de coisa para fazer, então, maldita luzinha vermelha ali do aula. Já pedimos se eles trocarem a cor para botar um azul, um verdinho, que dá menos pânico na gente, mas não trocaram ainda. Tá bom? Então tá, gente. Forte abraço e até daqui a 15 dias. Né? Vamos manter os nossos encontros virtuais de 15 em 15 dias para não ficar muito maçante, para vocês terem uma semana para praticar e uma semana para ouvir. Tá bom? Forte abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.
Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço aí.